Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Lábios de Letras. Eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje eu trago as minhas impressões do Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. Esse livro eu li no ano de 2016, foi uma das melhores leituras que eu fiz. Ele foi publicado em 1997 pelo Arthur Golden. Essa minha edição foi lançada no ano de 2006, logo após o filme em 2005. Eu amo essa capa, primeiramente eu comprei por conta da capa, porque assim, eu não sou muito ligada a temas relacionados ao Japão, mas eu sempre tive vontade de ler esse livro e quando eu vi essa capa, eu apaixonei. Eu comprei esse livro em um sebo porque é muito raro de se encontrar essa capa agora, apesar de que ano passado, em 2015, a editora Arqueiro lançou uma nova capa que eu vou deixar aqui pra vocês verem, que também é muito bonita, mas eu ainda prefiro a minha. Só que assim, a capa é muito bonita, mas a edição, ela tende um pouco a desejar. Ela é da editora Imago, as páginas são brancas, a diagramação ela é um pouco apertada, sabe? Então nós temos muito texto em uma página só, o espaçamento é quase mínimo, então assim, isso acabou deixando a minha leitura um pouquinho mais longa, né, um pouquinho mais demorada, mas isso não evitou de eu gostar do livro. Eu quero muito também a nova edição, porque é um livro que com certeza entrou pros meus favoritos. Bom, algo que já me surpreendeu logo de início, a definição do que é uma geisha. As pessoas acabam tendo uma definição errônea dessa palavra, o que acaba prejudicando um pouco a cultura, porque uma geisha, ela nada mais é do que uma artista. É uma artista que entretém. O objetivo dela é entreter outras pessoas, principalmente homens. Eu acredito que por conta disso acabou tendo uma definição muito errada, e o que também aconteceu logo após a guerra que teve no Japão, o ano da depressão. Isso tudo contribuiu para a questão do que a maioria das pessoas conhecem como geisha. Eu confesso que quando pensava em geisha, eu tinha a definição errônea, e quando eu li isso clareou muitas dúvidas e muitas coisas, então eu acho que vocês deveriam ler já por conta disso. Nós começamos a história com a Sakamoto Chiyo. Ela tem 9 anos e ela tem uma irmã chamada Satsu. Elas vivem com seu pai e a sua mãe em uma casinha torta que fica no vilarejo de Yoroido, que fica no mar do Japão, perto do mar do Japão, alguma coisa assim. Sou péssima em geografia, então essa informação assim, né, é no mar do Japão. E lá ela gostava bastante de brincar, a irmã dela já é um pouco mais velha, ela é descrita como uma menininha que tem os olhos que parecem água, que tem ela tem muita água na personalidade, e isso acaba sendo muito intenso, né, porque a água ela pode destruir muitas coisas, mas não nesse sentido, mas pra enfatizar a força da água, né, na personalidade de uma pessoa. Logo no início a gente vê que a mãe dela fica muito doente, e aí por conta disso, o pai dela, ele já é muito velho, porque a mãe da Chiyo e da Satsu é meio que a segunda esposa dele, ele já teve uma família antes que acabaram falecendo. O pai dela acaba decidindo então que ele não, por meio que intervém do Sr. Tanaka, ele acaba decidindo que ele não vai conseguir cuidar das duas meninas da maneira que elas deveriam ser tratadas, e aí ele acaba vendendo ela para o Sr. Tanaka. Consequentemente, o Sr. Tanaka leva elas para Kyoto e vende as duas meninas para duas casas de geisha, né, 2 okiyas diferentes. Okiya, não sei como pronuncia, gente, me perdoem, se vocês souberem a pronúncia me corrijam. Okiya, eu acho que é Okiya. Então a Chiyo, ela acaba tendo um pouquinho mais de sorte do que a Satsu, ela acaba indo para o Okiya Nita. Nesse Okiya vivem a vovó, que é a dona do Okiya, a mamãe, que cuida das finanças do Okiya, e a titia, que acaba cuidando da própria casa e também das geishas. Lá nós temos também Hatsumomo, não sei como que pronuncia também, eu não sei se os nomes japoneses são diferentes, que é uma das geishas mais famosas do Japão, e ela é a geisha responsável para trazer lucro, né, que ganha dinheiro para o Okiya. E também, além da Chiyo, nós temos a pequena Pumpkin, que é uma menininha da idade da Chiyo, mais ou menos. Elas acabam virando amigas, e o apelido dela vem porque a cabeça dela tem a forma de uma abóbora, então por isso que elas acabam chamando ela de Pumpkin. A Chiyo sempre foi uma menina muito levada, muito teimosa, muito rebelde, e isso não ia ser diferente ao chegar no Okiya. Ela não quer ficar lá, então ela meio que acaba dando muitas dívidas. Por quê? Quando o Okiya compra uma
provavelmente aprendiz de geisha, ou essa criança já tem uma dívida, então ela só vai poder sair daquele oki quando ela acabar com aquela dívida. Então já começa com essa dívida inicial de ser comprada. E a Tio, como ela era muito levada, ela acabou dando muitas outras dívidas. Ela acaba estragando o kimono de uma outra geisha muito famosa do Japão, que rende mais dívidas pra Tio. Ela tenta fugir logo no começo também com a irmã dela, porque ela não quer ficar no oki e nem a irmã dela quer ficar no oki. Porque o oki é que a Satsu acabou ficando, no decorrer a gente acaba descobrindo que é um geisha mais pra questão de prostituição, que é o que as pessoas acabam entendendo como geisha, né, uma prostituta. E ela tenta fugir, não dá certo, nesse decorrer, quando ela vai tentar fugir, ela acaba caindo do telhado, ela machuca o braço, se não me engano, ela quebra o braço, o que gera mais dívida pra Tio. Então a Tio, ela acaba ficando muito encrencada. E depois disso, ela acaba recebendo notícia que os pais dela morreu, tanto a mãe, que estava doente quando ela foi vendida, quanto o pai, depois de muito velho, acabou morrendo também. E aí ela fica muito triste. E aí ela vai pra uma ponte que tem lá na cidade e ela acaba chorando porque ela se machuca. E aí passa um homem muito importante, porque ela vê que ele é muito chique, está acompanhado de duas geishas, e ele vê ela chorando e pergunta por que ela tá chorando. Ele dá um lenço pra ela poder pra enxugar as lágrimas e acaba dando dinheiro pra ela comprar um sorvete. E aí ela fica encantada com esse homem, por ele ser muito mais velho, mas ela é uma criança, ela é inocente, então ela não vê isso, ela acaba vendo ele como uma figura, ela acaba meio se apaixonando, idolatrando ele, então ela acaba tendo um sentimento muito especial. E aí isso instala pra ela e fala assim, nossa, eu quero ser uma geisha porque eu quero me reencontrar com esse homem mais uma vez. E aí ela tem que tentar reverter essa situação, porque ela foi proibida, depois de todas essas rebeldias dela, foi proibida de se tornar uma aprendiz de geisha. Então ela não pode ir pra escola, né, que é lá onde ela vai aprender a dançar, né, com o leque, essas coisas. E esse dinheiro que ela ganha, ela acaba usando pra fazer meio que uma oração, fazer um desejo de que ela se encontre com o presidente novamente. Então ela acaba querendo se tornar uma geisha e ela vai lutar pra isso. Eu esqueci de falar também que a Hatsumomo, ela é o capeta. Ela é o diabo em forma de gente, porque ela odeia a Tio. Ela meio que vê que a Tio pode ser, se ela se tornar uma geisha, ela vai ser uma geisha muito famosa, porque ela é muito bonita, todo mundo elogia muito ela pelo rosto dela, pelos olhos principalmente. E a Hatsumomo faz o inferno da vida da Tio, ela apronta muito pra Tio. Isso é muito triste, assim, você fica com muita raiva quando você vê. E passa um certo tempo, a Mameha, que é aquela que a Tio acabou destruindo o kimono, ela vai até o Okianita e pede pra mamãe e pra vovó pra que a Tio seja a aprendiz dela, que ela estude com a Mameha pra poder se tornar uma geisha muito famosa e conseguir pagar aquela dívida. A Mameha até promete, ela vai pagar até certa idade. E aí nisso a Tio começa a ser uma aprendiz. Ela acaba virando uma geisha. Quando ela vira geisha, ela vira a Sayuri. Vai acontecer várias coisas durante isso, então essas coisas que eu falei acabam não sendo tão importantes, elas são, mas não chega a ser um spoiler. Vai ter a chegada da guerra, né, o ano da depressão, caminhos da Mameha e da Sayuri, eles vão acabar sendo totalmente diferentes, que eu não vou ficar dando muito detalhe, porque senão acaba todo o encanto do livro. Eu esqueci de comentar também que no começo, quem acaba contando essa história é uma geisha chamada Sayuri Nita, que ela já tem uma certa idade, ela foi muito famosa no Japão, que acaba sendo a nossa querida Tio, que vira Sayuri. Então a gente já sabe que ela vira uma geisha por conta disso. Uma que o título é Memórias de uma Geisha, e uma porque a Sayuri mesmo conta a história dela. Eu achei esse livro, assim, fantástico. Ele é muito delicado em tudo que ele trata, ele é muito tocante. Então, de certa forma, eu achei ele até poético. Tem passagens, assim, que você fica maravilhada com o que acontece. As ações de uma geisha, as traduções de ser geisha, né? O que uma geisha deve fazer. Algo muito bacana. Eu gostei muito, porque ser geisha não é fácil. Elas têm que enfrentar tantas dificuldades, lidar com tantas dificuldades. As pessoas pensam que é fácil, mas não é, porque elas demonstram ser fácil, mas não é. E eu associei isso quando eu fazia balé. Ser bailarina é muito difícil, mas nós temos que ter a leveza de mostrar que não é difícil. É como se eu não estivesse fazendo força nenhuma, não estivesse me esforçando em nada, mas na realidade, muito trabalho
envolvido, muita força, muito esforço, e eu acho isso muito importante. A escrita do Arthur também eu achei algo muito coerente com o que ele queria passar. Ele conseguiu passar de uma maneira muito objetiva tudo que ele quis. De certa forma eu falei também que é um pouco poética, e a gente vê que ele pesquisou muito para poder fazer isso, porque ele trata toda a cultura de uma maneira muito... não chega a ser tão detalhada, né, porque é muito difícil para quem não faz parte dessa cultura saber, mas assim, a gente vê que ele se esforçou e que ele quis passar o máximo que ele sabia. Isso é muito visível. Memórias de uma Geisha foi algo assim surpreendente para mim nesse ano, me encantou bastante. Eu acho que todos vocês deveriam dar uma chance para esse livro. Eu com certeza vou querer reler, eu com certeza vou querer a outra edição, vou querer uma edição em inglês, vou querer várias edições, porque é um livro magnífico. Eu espero que vocês tenham gostado, deem uma chance para esse livro, vocês não vão se arrepender. Dá um joinha no vídeo se você gostou, comenta aqui na caixa de comentários se você já leu esse livro, se você gostou, se você tem, que expectativa você tem, se você quer ler esse livro, qualquer coisa, vamos conversar sobre ele ou sobre qualquer outro livro que tenha sido uma surpresa pra você esse ano. Dá um joinha, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu. Um beijo, até próximos vídeos.